Fala rapaziada, eu sou o Bruno do Clube do Investimento USA, o canal dedicado a você que quer aprender mais de como investir e ganhar dinheiro no mercado americano. Feliz ano novo para todos, está começando 2023, o dia 2 de janeiro, 22 ficou para trás e terminou desse jeito aí que vocês estão vendo, com o S&P 500 a 19,5% quase a negativo. A gente teve um ano inteiro de bear market e eu acho que a gente estava com muita gente acostumada com os últimos anos, que a gente teve a continuação do secular bull market. Então a gente teve esse ano de queda, mas um ano que está começando agora, um ano sem dúvida nenhuma de oportunidade. O nosso canal vai estar dedicado cada vez mais a trazer para você informações que façam diferença no seu bolso, para você de fato, e aqui você vai aprender, e eu vou te ensinar a fazer dinheiro no mercado americano. Então fica até o final, esse vídeo é super importante. Eu acho que esse é o vídeo que vai set up todas as possibilidades, e existem muitas possibilidades super positivas no mercado para 2023, então fica até o final, tem coisa boa para você aí. Eu tirei um break, eu tive um pouco enfermo, mas eu tô bem, melhor, quase 100%. E eu recebi muitas mensagens, como geralmente eu recebo, e uma mensagem que eu achei super relevante, me inspirou a fazer esse vídeo, foi alguém que me perguntou: "Ô Bruno, essa será que não é a década perdida, vai ser uma década perdida como foi no passado, recentemente?" No ano 2000, na década de 2000, a gente não está vivendo o mesmo momento. E eu quero dizer para vocês que eu acho que essa chance é muito, muito, muito pequena. E mesmo se ela for, eu quero te ensinar a você ganhar dinheiro, você realmente ter um retorno muito além do que você esperava, independente das condições do mercado. A primeira coisa que você vai notar aqui nesse gráfico que eu coloquei é que, de fato, sim, a gente teve uma década perdida no começo, no final do dot-com bubble, no anos 2000. E se você traçar essa linha até 2013, você vai ver, se você comprou simplesmente no começo do ano 2000, você não chegou absolutamente a lugar nenhum. Em 13 anos o mercado ele subiu, ele desceu e ele voltou para o mesmo lugar depois de 13 anos. Obviamente que dentro desse período de tempo a gente teve duas grandes recessões, com o dot-com bubble sendo a primeira e a grande recessão de 2008, 2009 sendo a grande Great Recession, sendo um outro problema para o mercado financeiro que manteve o mercado todinho nesse patamar de não tá indo para lugar nenhum. Mas o que a gente pode, o que a gente tem, o que a história mostra pra gente de pontos positivos para a gente começar a observar para o próximo ano? Bom, primeiramente a gente tem que ver o seguinte, que desde 1951, nesse gráfico aí, você vê que a grande maioria dos anos, 74% dos anos foram de retornos positivos para o S&P. Então, estatisticamente falando, de cada 100, 74, no universo de 100%, 74% de anos positivos contra 26 de anos negativos. Então, em 71 anos, a gente teve 52 anos terminando positivo e apenas 18 terminando negativo. A gente terminou esse ano negativo, mas vocês podem olhar no gráfico. O interessante é o seguinte, que geralmente o que acontece depois de um ano negativo, a gente tem no ano seguinte um ano positivo. Isso acontece sempre? Não. Só o que vai acontecer esse ano, a gente ainda não sabe. Mas olha que interessante. Nesses 71 anos a gente teve o período do dot-com bubble, então você vê aí 2000, 2001, 2003 com retornos negativos, o mercado terminou negativo 3 anos consecutivos, foi a única vez nesse período de tempo, e um pouco mais atrás, em 73 e 74, a gente teve 2 anos consecutivos. Tirando esses dois momentos históricos, todos os anos negativos você vê desde 1953 até o ano 2021, a gente terminou negativo. O ano que a gente terminou negativo, que foram muito poucos, como vocês sabem, somente 18, o ano seguinte foram um ano positivos. Isso quer dizer o seguinte, se funciona automaticamente, é assim que funciona? Não, não é assim que funciona, mas existe uma desvalorização do preço do estoque. Então, tem vários estoques que eles caem tanto de valor que investidores começam a entender que o valor de fato do estoque, que talvez tivesse inflado, e foi o que aconteceu sem a menor dúvida no período agora da pós-pandemia, na pandemia e pós-pandemia, que a gente teve valuations altíssimas, muito fora da realidade do mercado, e elas começam a voltar, o que atrai investidores. Eu quero chamar a atenção para vocês, esse gráfico aqui é super interessante, eu consegui ele, e ele, para mim, parece a cópia de uma cópia. Eu tentei achar na fonte original para poder a definição ficar um pouco melhor, mas eu quero descrever ele para vocês aqui. Eu estou olhando aqui, estou descrevendo para vocês, mas a gente tem que ter consciência de primeira coisa, que a gente está, de fato, num secular bull market, num bull market secular. O que isso quer dizer? Qual é a diferença de você estar num bull market secular? Isso quer dizer o seguinte, que isso é um multi-annual, multi-business cycle. Então, é um ciclo, um grande ciclo econômico muito maior
que geralmente, historicamente, tem durado no mínimo 16 anos, até 20 anos foi o que a gente teve de um secular bull market. E no intervalo desses bull markets, a gente tem um secular bear market, são períodos de estagnação, como essa década que eu mostrei, do começo dos anos 2000 até 2013, onde o mercado financeiro não foi a lugar nenhum. Mas olha que coisa super interessante, tem algumas coisas super interessantes que eu quero mostrar para vocês. Primeiro, se você olhar aqui no gráfico, e vai estar misturado em inglês com português, foi o melhor que eu pude fazer. A gente tem nesse período aqui, nos anos 30, obviamente a gente teve o Great Depression, mas a gente teve 13 anos onde o mercado foi absolutamente a lugar nenhum e deu início a um secular bull market que começou na década de 50 e durou por 16 anos. Logo depois disso, a gente teve no começo dos anos 70, final dos anos 60 para os anos 70, a gente teve de novo um secular bear market, um período multi-cycle, a period que o mercado simplesmente não foi a lugar nenhum. E esse período durou 14 anos, mas olha essa caixinha vermelha que eu coloquei embaixo, desse senhor que talvez seja conhecido de muitos de vocês, o Peter Lynch, que foi o money manager do Magellan Group, que conseguiu retornos médios durante o período de mais de uma década de quase 30% no mercado financeiro. Ele começou a carreira dele exatamente nesse momento, na Magellan, e ele conseguiu retornos muito além dos retornos médios do mercado. Obviamente a gente está falando de um período de tempo de um mercado basicamente não foi a lugar nenhum, ele subiu, ele desceu, ele não foi a lugar nenhum, e o Peter Lynch ele conseguiu retornos muito acima da média nesse período de tempo. Como é que ele fez isso? Fica até o final do vídeo que eu vou mostrar para vocês, mas olha só, a gente logo após esse período de 14 anos, porque a gente tem que sempre lembrar que o mercado ele trabalha em expansão e retração, ele expande, ele retrai, ele expande de novo, ele retrai, ele expande de novo. Então a gente teve, nesse período dos anos 80, a gente teve 20 anos de um secular bull market, que durou exatamente até o dot-com bubble. Nesse período, foi o gráfico anterior que eu mostrei para vocês, a gente ficou 13 anos com o mercado indo absolutamente a lugar nenhum. E depois desse período, quando a gente começa em 2013, que a gente começa a recuperação, a gente entra de fato no nosso secular bull market, que a gente está nesse secular bull market por 9 anos, 10 anos, agora 2023. Vamos fazer 10 anos. Então, historicamente falando, bull markets, secular bull markets, eles duram entre 16 e 20, a gente está com 9 anos desse ainda. E bear markets, eles duram entre 13 e 14 nesses últimos 70 anos. O interessante notar, além disso, é que a gente tem que sempre ter consciência que mesmo dentro de um secular bull market, você vai ter momentos que você vai ter um bear market periódico. Só que esse bear market não é um secular bear market ainda. Ele pode ser, claro que ele pode ser. Mas ele é um ciclo de um bear market que começou pra gente, no nosso caso, tem apenas um ano. Mas olha só que interessante, que mesmo num caso assim, a gente, mais uma vez, 13 anos no mercado sem lugar nenhum, ou seja, se você tivesse comprado simplesmente no ano 2000, por volta da metade do ano 2000, ou tivesse adicionado sempre em altos do mercado, você não teria feito dinheiro nenhum. Mas se você tivesse feito uma coisa chamada Dollar Cost Average, você tivesse a trabalhar da média, o custo médio de cada estoque seu, você poderia ter lucros mesmo com o mercado indo a lugar nenhum. Eu botei essa setinha para explicar para vocês o seguinte. E se você nunca vai comprar um estoque, um índice, quando ele estiver na sua alta histórica, tocando na alta histórica. Você precisa de um breakout para você continuar comprando, que é uma outra história para um outro vídeo. Mas se você tivesse simplesmente feito DCA, Dollar Cost Average, trabalhando a sua média por ação, e tivesse comprado em outros períodos que não fosse no topo, continuasse comprando em períodos que estivesse com índice ou estoque em questão de descontado, você ainda assim teria lucro, eu mostro para vocês. E eu botei essa caixinha, essa letra vermelha, exercício de futilidade, porque é importante que você, como investidor, principalmente de longo prazo, que você entenda que você tentar time the market e você comprar no fundo absoluto, na minha opinião, a melhor frase que eu tenho para descrever isso, eu tenho falado isso durante muitos anos, é que isso nada mais é do que um exercício de futilidade. A chance de você conseguir comprar sempre no fundo absoluto, ela é quase que inexistente. Você não deveria perder o seu tempo, a sua energia, os seus recursos fazendo isso. Mas você pode sim continuar comprando num período, não, obviamente, dentro da sua estratégia pessoal, e que você teria de fato retornos. Eu vou dar um exemplo aqui, um exemplo bastante simples. Se você tivesse $1.000
em cada 3 meses, cada quarter. Você juntasse seu dinheiro cada quarter para você investir no mercado. Como é que isso funcionaria na prática? Para você fazer dollar cost average. Vamos supor que quando o estoque estava $5, você, obviamente, quando ele está mais barato, você consegue comprar mais shares, você comprou 200 ações. O estoque subiu, foi a 15, você comprou 66 ações, porque isso é baseado no seu valor de capital que você tinha. De repente o estoque cai para 10. Você está chorando, você vai ficar triste? Claro que não, você não vai tá prisioneiro das emoções no momento desse. O que você faz? Você vai, dentro do seu plano traçado, você adiciona de novo, porque você escolheu um estoque, um índice de qualidade, a 10. Nesse caso agora você consegue comprar 100 ações. Depois o estoque vai para 20. O que você faz? Você compra proporcional. De novo, você tem 1000, você consegue comprar 50 ações. Ele cai, sai de 50, ele sobe para 15, e com um período de tempo, porque é isso que acontece com bons estoques e bons índices, a tendência é que overtime, que eles sempre subam, eles têm subido, overtime eles têm subido num período dos últimos 100 anos. Então como é que ficaria uma situação dela? Nesse exemplo, com 6 compras efetuadas, a sua média, o seu preço médio não ia ser o mais alto, o seu preço médio não seria o mais baixo, perdão, o seu preço médio, no caso, que seria $9,74. Ou seja, se você chegasse com esse estoque no final do período que você achasse satisfatório, 15 a 20, você teria feito um lucro muito bom, mesmo com essas oscilações, só porque você fez dollar cost average. Você simplesmente você trabalhou, porque você trabalha a sua média, você vai adicionando nos períodos que você pode e eventualmente a sua média total fica dentro de um patamar super aceitável, onde você consegue ter um lucro muito, muito grande. Eu trouxe para vocês esse recurso que eu achei sensacional, essa calculadora que te ajuda a calcular dollar cost average. Aí eu vou deixar o link na descrição para você fazer do jeito que você quiser, com os valores que você quiser, com o ETF ou estoque que você quiser, mas o cálculo vai estar lá feito para você no período de tempo que você escolher também. Mas olha que interessante, no mesmo exemplo que a gente usou anteriormente, se você tivesse colocado $1.000 a cada 3 meses no SPY, que é o ETF que acompanha o S&P 500, mesmo, e eu coloquei esse período do ano 2000 até 2013 para ter o mesmo janela de tempo de onde o mercado não foi absolutamente a lugar nenhum, e olha o retorno que você ia ter embaixo dessa linha vermelha, você teria 32,81% de retorno, de novo, num período de tempo onde o mercado foi simplesmente a lugar nenhum. Dá para melhorar? Yes, dá para melhorar. 2 coisas você tem que considerar. A primeira, nesse número de quase 33%, 32,81%, não foi adicionado dividendos, e o SPY paga um dividendo relativamente pequeno, mas paga um dividendo de 1,8% em média, nesse período de tempo. Então você teria, no topo disso, você multiplicasse 1,8 vezes 13, eu calculei 23,4. There we go. Você teria 23,4 em cima dos seus quase 33%. Então você teria um retorno substancial de 56, 57%, num período, de novo, a gente tem que frisar isso bem frisado, que um período que o mercado não foi a lugar nenhum. Bom, right? Dá para ficar ainda melhor? Yes, dá para ficar ainda melhor, porque o S&P, ele é um conjunto das 500 maiores empresas que tradam no mercado americano. Todas são sensacionais, todas são maravilhosas, todas têm os melhores lucros possíveis e imagináveis? Claro que não. O que você pode fazer? Você pode selecionar talvez as 15, as 10 melhores e fazer seu investimento baseado nessas. Esse vai ser o assunto para o nosso próximo vídeo, mas se você quiser entender como o mercado americano funciona, se você quiser realmente fazer dinheiro, fazer parte do que eu chamo de business of making money, investir de um jeito inteligente, consciente, deixa o convite para você fazer parte da nossa comunidade do Discord. A gente fala sobre investimento de longo prazo, trade, day trade, swing trade, opções. A gente vai estar falando esse ano um pouquinho mais sobre renda fixa, sobre bonds. Todos esses assuntos estão lá disponíveis para você. Faça parte da comunidade. Não é bom fazer isso sozinho, é sempre mais fácil quando você consegue dividir o que você sabe e absorver o que você ainda não sabe de pessoas super experientes como a gente tem lá na nossa comunidade. Mais uma vez eu vou deixar esse vídeo aberto para todo mundo, e eu vou fazer um próximo vídeo explicando para vocês como é que você seleciona os melhores estoques para 2023. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like, divida esse vídeo com seus amigos, considere também subscribe para o nosso canal. A gente sempre vai estar trazendo assuntos relevantes e práticos para que você consiga vencer no mercado americano, e eu vejo vocês de novo na próxima.